Presidente, a respeito do auxílio, só para a gente voltar um pouquinho, o governo propôs os R$ 300 por mais 4 meses. O senhor falou que vai trabalhar por isso. Não tem como aumentar esse valor? Vai ser... Sei, o plenário vai decidir, mas eu acho que chega um momento que a situação fiscal do Brasil ela vai impondo limite, né? E como mesmo diz o nome do programa, auxílio emergencial. Ele não pode ser emergencial para frente, até porque como ele era emergencial, o gasto total cresceu muito. Você gastava por mês com Bolsa Família mais de 2 bilhões, ali você gasta 50. Então você vê a diferença de valor. Então, como ele era emergencial, em algum momento ele precisa acabar. Como ele vai acabar, o governo fez uma proposta, o parlamento vai respaldar ou não. E tem previsão de votação, quando o senhor vai pautar? Eu não decidi. Trabalhar administrativa, se possível, que ela possa estar pronta para ir para o plenário até o final do ano. É um caminho mais longo do que a tributária, porque a tributária já passou por algumas etapas, mas a nossa expectativa é que a gente possa ter essa matéria pronta até o final do ano. Então, o senhor passou por fases que a outra não passou. Então não é que ela seja mais importante. As duas são importantes. Mas uma já está numa fase onde, por exemplo, hoje eu já poderia votar na comissão especial. A administrativa ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O senhor vai seguir o especial? Se eu não seguir o rito, quem for contra pode ir à justiça e terá ganho de causa, né? Esse é o problema. Importante é que a gente possa avançar rápido, né? Mesmo que uma comissão mista possa já começar a trabalhar enquanto a gente aprova na CCJ, a gente pode ir ganhando tempo. O importante é a gente não perder tempo, porque nós temos apenas aí os últimos meses do ano, somado que ainda temos que votar a tributária entre hoje e a votação da reforma administrativa. Eu diálogo com o ministro da Articulação Política, que também, e que principalmente é o responsável pela relação do parlamento com o Poder Executivo. Tem os motivos dele, mas eu acho que é importante que as coisas fiquem claras para que depois as pessoas não perguntem por que o ministro não foi ontem integrar a reforma, né? Não foi por causa disso, porque não sei por que motivo se colocou um obstáculo na nossa relação, mas isso não é um obstáculo para a aprovação das reformas. Tanto que recebi ontem o ministro Jorge, deixei claro a importância dele, do ministro Ramos, para que essa matéria possa tramitar com uma boa articulação entre o Executivo e o Legislativo. É que não estava tudo bem. Ao contrário, a relação está indo muito bem. Eu fui um dos que mais pedi a ele o envio da reforma administrativa e eu sei que o meu pedido teve algum peso na decisão dele. Então, em relação ao presidente, nós estamos num bom momento. Espero que fique assim até o final do meu mandato à frente da presidência da Câmara. E com o ministro Ramos a relação só melhora porque ele é um bom articulador do governo. O problema ou o problema que o Paulo Guedes tem comigo, isso aí não pode de forma nenhuma prejudicar o país. A tramitação, tanto que na Previdenciária ele fez a mesma coisa, atacou o nosso relatório e nós aprovamos. E ele só apareceu na Previdenciária na votação do último destaque do segundo turno. Então nós fizemos tudo, você vê que não atrapalha, a gente não mistura as coisas. Entendeu? Agora, de fato, não é uma relação simples. A tributária é mais complexa, né? A tributária, a gente precisa, de fato, por exemplo, na constituição do Fundo de Desenvolvimento Regional. Eu disse aos secretários de Fazenda do Nordeste ontem que a gente precisava que isso fosse pactuado com o governo federal. Fácil, quando se trata de tributos, você fazer uma reforma desconectada do governo. Eu acho que a tributária, a gente vai ter que ter mais paciência, independente de qualquer coisa, para dialogar com os técnicos do governo. Não eu, porque eu, em tese, estou proibido, mas certamente o relator e os membros da comissão. A importância das reformas para o Brasil, primeiro, claro, para a recuperação do crescimento econômico, da geração de emprego, redução de desigualdade, e acredito muito que a modernização do Estado brasileiro, que a política faça essas reformas, é o único caminho para que a política volte a estar próxima e conectada com a sociedade brasileira. Diferente, a reforma tributária que está tramitando, o governo mandou um projeto de lei que é convergente com a PEC nossa, não teria uma divergência. O CBS do governo, a unificação de PIS/COFINS, está dentro da nossa proposta de reforma. Então não há nenhuma divergência nesse assunto. O que o Paulo Guedes disse é que não incluiria estados e municípios, que era um problema do Congresso. Nós estamos trabalhando para incluir estados e municípios. E ele não tem nada contra isso, foi o que ele disse publicamente. Então não tem. Agora, ele quer criar um imposto que ele diz que é digital, que a gente sabe que é CPMF, né? Isso eu sou contra. Mas divergências são legítimas, tem que ser respeitadas, até porque nós vivemos numa democracia. Mas reformas são importantes. Você simplificar os impostos de bens e serviços
é importante para a melhoria do ambiente de negócio no Brasil. Se o ambiente de negócio no Brasil melhora, o Brasil tem chance de crescer mais. Crescendo mais, claro, primeiro melhor para os brasileiros, é bom para o governo. Então eu não sei qual é o problema de você ter um presidente da Câmara que é um ator ativo na agenda econômica, muitas vezes convergente com o governo e que ajuda o governo nessa pauta. Eu não sei por que, às vezes, alguns me tratam como adversário, paciente, mas eu acho que a gente vai perder tempo, né? De fato, Paulo Guedes não gosta de mim, então se a pessoa não tem uma boa relação, não adianta a gente perder tempo, né? O Brasil é mais importante do que a opinião do Paulo Guedes a meu respeito ou vice-versa, né? O que a gente não pode é travar a pauta da Câmara, porque o Paulo Guedes proibiu os secretários de virem a um almoço comigo. O que a gente não pode é misturar as coisas, né? A gente precisa entender que nós temos uma grande crise, que o Parlamento teve papel decisivo nas soluções para o enfrentamento da pandemia, começando pela PEC da guerra. Não teve país nenhum do mundo que construiu uma solução onde os programas criados para a pandemia têm prazo para acabar, né? Me disse até um membro da equipe econômica. No resto do mundo, os países estão com dificuldade de saber como é que vão acabar com os programas que foram construídos. No nosso caso, a PEC da guerra disse, começa com a pandemia e termina no final do ano. Então, acho que nós só ajudamos, colaboramos, independente das relações pessoais que nós temos. Já está na frente porque ela começou na frente, só isso. Ela não é mais importante ou menos importante que a tributária. Tudo bem. Não sei, na Câmara talvez não, mas a tributária tem alguma chance de terminar nas duas casas. A administrativa é muito difícil. E a MP? Não foi isso. Eu acho que o Brasil vai ter dois ganhos. Vai ter um ganho fiscal ao longo dos próximos servidores, os servidores que entrarão no serviço público, né, e muitos vão se aposentar nos próximos anos. Você tem um outro ganho, que é o mais importante, que é uma boa reforma administrativa, melhora a qualidade do serviço. Melhorando a qualidade do serviço, o impacto para a sociedade é muito maior, né? O recurso que você tira da sociedade através dos impostos, ele vai ser devolvido à sociedade com um serviço de melhor qualidade. Se isso acontecer, você tem dois ganhos. Você tem o ganho da economia, das mudanças das regras das novas carreiras, e você tem um ganho de qualidade do serviço que vai impactar o resultado da economia. Se você tiver serviços sendo prestados com melhor qualidade, isso tem impacto, sem dúvida nenhuma, na sociedade brasileira, inclusive no ambiente de negócios. A proposta, eu estava em Recife, nós vamos analisar com cuidado, mas às vezes não. Às vezes a burocracia também atrapalha uma reestruturação interna do governo sem aumento de despesa. Vamos analisar a proposta com cuidado. Agora a gente vai ter tempo para que a Câmara possa não apenas avaliar o que o governo fez, né, e aprimorar a proposta do governo. Independente de como você redigir a emenda depois da sua regulamentação. Eu acho que você ter flexibilidade no setor público também, dependendo da carreira, claro, também é importante, né? Você não ficar engessado como você fica hoje, você vê. A arrecadação na pandemia cai 30%, você não pode cortar, você não tem despesa para cortar, né? Essa total falta de espaço fiscal para você melhorar a qualidade do serviço. Às vezes você tem um setor, uma área que perdeu procura, perdeu demanda, você quer transferir para outra, não consegue. Então, eu acho que você criar uma flexibilidade maior no setor público, com cuidado, com regras, para que isso não vire loteamento, certamente pode ser um caminho para modernizar a administração pública brasileira. Eu tenho divergências da posição do governo, todo mundo sabe. O importante é que, como eu disse, o que passou a gente não vai recuperar, né? Do ponto de vista do que ele acredita e do que eu acredito, e do que muitos brasileiros acreditam. Você vê que, por exemplo, se usou a Suécia como exemplo, né? A Suécia teve a mesma queda econômica do Brasil, mesmo sem isolamento nenhum. O Brasil acabou tendo um número grande de mortes, aí porque ficou uma guerra sobre isolamento. Então a gente não fez nem o isolamento correto, nem não fez, e ficou no meio termo, e acabou gerando um aumento de mortes. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, e na relação parlamento e governo, ela tem melhorado ao longo dos últimos 2 meses. Isso passou, foi o conflito, já aconteceu, a gente não vai recuperar, então não adianta tratar disso. Nós temos que tratar como é que daqui para frente, nesses próximos meses, até a vacina, nós vamos conseguir construir os caminhos para que o Brasil possa, em 2021, sair dessa crise mais forte do que entrou. 600 bilhões na economia, é claro que isso teria algum impacto
na avaliação do presidente. Claro que muitos avaliavam que, vamos dizer assim, a pouca importância que ele dava ao impacto do vírus na saúde das pessoas, na vida das pessoas, isso tinha uma expectativa grande que isso poderia prejudicar muito a imagem do presidente. Mas como esse tema ficou dividido, porque o isolamento foi mais longo, né, a pandemia levou mais tempo, acabou que ficou um embate entre aqueles que queriam a economia já funcionando, da qual ele representou, e aqueles que entendiam que não adiantava abrir a economia de qualquer jeito, porque a sociedade não iria para a rua, não iria para a procura de serviços, a procura do comércio. E como eu dei o exemplo da Suécia aqui, a Suécia teve a queda econômica muito parecida com a do Brasil e abriu tudo, porque o problema não é o isolamento ou não o isolamento, o problema é o vírus que gera primeiro a perda de vidas e depois a retração na atividade econômica. Necessariamente só da oposição. Veio a população, no momento que a renda deixou de existir, que milhões de brasileiros deixaram de ter acesso a uma renda do seu trabalho, o governo cumpriu esse papel. É claro que o Poder Executivo, no presidencialismo, tem uma vantagem em relação à imagem, né, o benefício da imagem em relação ao programa. Agora, para mim isso não é mais importante, se foi 60% o governo, 30% o parlamento. Parlamento com 30%, se você olhar 10 anos atrás, já é uma grande vitória. E segundo, importante é que a sociedade foi atendida. Se a gente ficar olhando quem vai ser beneficiado com as votações da Câmara, a gente vai sempre olhar que, no final das contas, os bons projetos sempre beneficiam também, claro, o Poder Executivo. E assim, é porque ele é que comanda a execução das políticas públicas. Vai depender muito de quem assumir a presidência da Câmara. Eu espero que a gente continue focando na agenda de modernização do Estado brasileiro. Essa é que vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, é o meu ponto de vista. A agenda de valores vai continuar radicalizando as relações na sociedade, o que do meu ponto de vista é ruim. Por isso que não priorizo à frente da presidência da Câmara. Mas o próximo presidente da Câmara é que vai decidir, junto com os líderes, qual é a pauta da Câmara para os próximos 2 anos, a partir de 2 de fevereiro. Qual seria o perfil? Cada um tem um perfil, ninguém é igual a ninguém. O meu perfil está dado, né? Acho que tem erros, mas tem muitos avanços. E também, claro, o tempo que eu fiquei foi me dando experiência, e essa experiência sempre ajuda na condução da Câmara dos Deputados. Eu não sou candidato. Construí um candidato ouvindo muitos deputados e deputadas. Foi assim que eu consegui comandar e ter bons resultados à frente da presidência, ouvindo muita gente. Os líderes, mas muitos deputados de vários partidos que vêm aqui, que vão ao gabinete e conversam comigo, e assim eu vou formando a minha opinião sobre vários temas, e será assim também em relação à presidência da Câmara. Acho que o parlamentarismo no Brasil ainda vai demorar um pouco, apesar de ser o melhor modelo que gera mais estabilidade para o Estado brasileiro. Pode atrapalhar, tem sempre o risco, né? Pode perder. E se perder com uma participação ativa do governo, pode não ser bom para o governo. Mas aí é uma decisão que cabe ao governo tomar, se participa ou não participa mais ativamente da eleição da minha sucessão. Eu acho que foram anos de algumas gestões que não deram certo, que estão gerando o resultado de hoje. Nada acontece da noite para o dia, né? São muitos anos, do meu ponto de vista, de erros, né? Então agora eu acho que chegou num momento que nós vamos precisar fazer uma pactuação das forças políticas, da sociedade brasileira, daqueles que amam o Rio, que possam ajudar a essa reconstrução, quadros de qualidade da sociedade em várias áreas. Eu acho que está na hora da gente esquecer as divergências políticas no Rio, né, que a gente possa ter dentro da Assembleia uma unidade na votação de matérias que serão difíceis, mas está na hora da gente recuperar o Estado do Rio, recuperar as finanças do Rio, para que o Rio de Janeiro possa voltar a servir ao cidadão carioca fluminense. No Estado do Rio, o governador só poderia ter sido afastado depois da denúncia recebida. Essas decisões que vão contra o que diz as nossas leis, a nossa Constituição, ela não é boa, né? Nós entendemos a preocupação e o que ocorreu, pelo menos é o que está na imprensa, no Rio de Janeiro. Depois da decisão referendada pelo Pleno do STJ, melhora a situação, mas mesmo assim, se você for ao pé da letra da Constituição do Estado, você vai ver que o correto era o oferecimento da denúncia. Quando ela tivesse sido aceita pelo relator, ele colocaria no plenário o afastamento do governador. Assim penso eu, não que
os problemas não sejam graves e que as condições do governador de governar o Rio não estivessem muito limitadas. Talvez por isso o STJ tenha tomado a decisão. O plenário vai decidir, mas eu acho que chega um momento que a situação fiscal do Brasil ela vai impondo limites, né? E como mesmo diz o nome do programa, auxílio emergencial. Ele não pode ser emergencial para frente, até porque como ele era emergencial, o gasto total cresceu muito. Você gastava por mês com Bolsa Família mais de 2 bilhões, ali você gasta 50. Então você vê a diferença de valor. Então como ele era emergencial, em algum momento ele precisa acabar. Como ele vai acabar, o governo fez uma proposta, o parlamento vai respaldar ou não. E tem pessoa vai pautar? Ainda não decidi. Presidente, para alguns analistas, a aliança com o Centrão... Tem um grande número de deputados que não está preocupado em estar no governo, está preocupado em aprovar matérias que possam mudar o Brasil. Eu acho que isso é uma questão que acaba ajudando o governo federal. De interpretação, alguns acham que não cabe ao Poder Executivo tratar de outros poderes em reformas administrativas. Há decisões, nós temos decisões no Supremo que dizem ao contrário. A Defensoria Pública prova que foi proposto por um deputado, ela foi declarada constitucional, que você pode fazer reforma por emenda constitucional de outro poder, e você tem a liminar do Joaquim Barbosa em relação àqueles 4 tribunais regionais federais que tinham sido criados pelo parlamento por uma PEC. Ele deu uma liminar dizendo que estava suspendendo porque aquela era uma prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário. Então você tem várias interpretações. O governo preferiu ir pelo caminho que desse menos conflito jurídico. Mas eu não tenho dúvida que quando o parlamento começar a discutir a sua própria reforma, como a Câmara fez, e o governo, que já encaminhou a sua, começar a discutir com o parlamento a reforma administrativa do Poder Executivo, é claro que o natural é que o Poder Judiciário também possa participar enviando as suas propostas ao parlamento. Em primeira instância, tem a ver com imunidade. São coisas diferentes, né? Então, agora, claro, que a Câmara vai reinstalar o Conselho de Ética e vão começar a tratar desse assunto nas próximas semanas. Mas é porque eu sabe o que eles estão falando, porque não por esse assunto ou pela importância do foro, isso é legítimo. Agora eles mandaram uma carta dizendo que tinha que votar o foro por causa da flor de lis. Pelo amor de Deus, não conhece nem a Constituição brasileira, né? Nós não estamos tratando de foro, estamos tratando de imunidade. São temas completamente... Não estou dizendo que um deve ser mantido ou não deve ser mantido. O que eu estou dizendo é que a carta que eles mandaram para um senador, né, é grave, né? É duro você ter um senador que trata o caso da flor de lis como problema do foro, que não foi, porque ela foi investigada, denunciada na primeira instância. É um problema de imunidade, como de qualquer outro parlamentar. E a questão da imunidade eles não trataram na proposta deles. Proveito próprio, né, que faça ações, né, em cima da eleição para sair do cargo e depois disputar a eleição. Então, uma distância mínima, né, se falou até em 8 anos, mas eu acho que uma distância mínima de 2, 3 anos, 4 anos é o suficiente para que não se misture uma decisão de gestão, né, uma decisão administrativa, com o processo eleitoral. Mas E boa articulação por parte dos líderes partidários e do governo. Não vai votar nada, até porque ele não está pronto para ser votado ainda. Mas vamos aguardar a decisão do governo. Mas eu trancaria a pauta de qualquer jeito. Mas o governo tem que retirar. Se não retirar, a pauta da Câmara está trancada. Então nada que o governo quer votar vai poder ser votado.